Todos, estamos aqui no Facebook do Verdade e Luz, Centro Espírita Verdade e Luz Rio Claro, no nosso 13º Café da Tarde. Né? É um bate-papo sempre com amigos muito queridos e hoje não é diferente. Estamos aqui com a Amandinha, com a Fernandinha, que esse "in" aqui no fim é de muito carinho mesmo, é o carinho que eu tenho por elas. Elas me receberam de braços abertos lá no NEP em São Carlos, onde pudemos nos conhecer. Grandes estudiosas, grandes trabalhadoras da doutrina. As pessoas aqui já estão chegando. Sérgio, boa tarde. Ana Cristina, Laura, boa tarde para todos. Então é isso. Uma boa tarde para você, Amandinha. Fala você primeiro, depois a Fernandinha, depois a gente ainda dá mais um boa tarde para quem está chegando aqui, o Edmundo, a Vera. E aí a gente inicia. Vamos deixar as pessoas entrando. Então, boa tarde, Edson, Fer. Boa tarde aos amigos e às amigas que estão iniciando aí, seguindo a gente nessa live com esse nome tão delicioso, né? Esse café da tarde, que tem essa oportunidade de nos congregar, porque a saudade estava grande de você, viu, Edson? De você, da Vânia, e a gente está tendo a oportunidade de relembrar esse momento. E junto com você, todo mundo que está chegando aí. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Amandinha. Fê? Bom, boa tarde, Edson. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde também para todo mundo aí que está nos acompanhando. Foi com muita alegria que a gente recebeu esse convite, né, Amandinha? A hora que o Edson nos convidou, poxa, que oportunidade bacana de estar ao lado de amigos tão queridos e podendo falar sobre um assunto que nos é tão caro, que é o Evangelho e, sobretudo, as cartas de Paulo, né, Edson? Isso mesmo. Então, é exatamente isso que, né, foi o que nos agregou, o que nos aproximou, e tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar hoje, duplamente, né? Não só pelas cartas de Paulo. Para quem não sabe, eu fui durante um tempo lá para São Carlos, junto com o NEP, para aprender um pouquinho. Para mim era totalmente desconhecido, ininteligível o Evangelho, né? Eu não conseguia ler, e depois desse contato a gente aprendeu tanta luz que tem ali. E essas duas meninas, elas são estudiosas, trabalhadoras e vão trazer para nós aqui muita luz. E no tema de hoje é exatamente Paulo com Timóteo. Então, aquela questão das gerações, justamente pela juventude delas, trazer para a juventude espírita, de uma forma geral, para nós, os mais velhos, para saber como que a gente pode lidar melhor com essa interação aí entre as gerações. Então, Amandinha, eu vou pedir para que você faça a oração para que a gente inicie, então, o nosso bate-papo. Tá certo. Então, convido a todos, a todas para fecharem os olhos, elevando o pensamento ao Mestre amado, agradecendo a equipe espiritual que nos auxilia, nos ampara em todas as nossas necessidades. Que durante esses momentos de tanta fraternidade e amor, cada um de nós, cada um dos nossos corações, possa estar aqui disponível como terra fértil, que se deixará receber as sementes do Evangelho, dos ensinamentos e testemunhos do nosso irmão Paulo, do nosso irmão Timóteo, como algumas das bússolas que Jesus nos manda, para não nos desviarmos do caminho do Evangelho. Obrigada, Mestre amado, ampara-nos nessa tarde, nos auxilia a compreender cada vez mais para podermos agir melhor. Que assim seja. Que assim seja. Já chegaram mais pessoas, inclusive aqui eu vou pôr aqui no ar para vocês verem. Olha, a Vaninha, minhas amadas, que feliz que estou de poder estar com vocês. Muito bem. Saudade, viu? Vamos começar então? Paulo e Timóteo. Meninas, quem foi Timóteo e como se deu esse encontro, né? Alguém poderia nos dizer aí? Vou começar, Ferzinha, lembrando lá do Paulo Estevão? Então, gente, lá no Paulo Estevão, essa obra tão rica que o Emmanuel nos traz através da psicografia de Chico Xavier, né?
nós temos narrado esse primeiro encontro, esse primeiro contato que o Paulo vai ter com o Timóteo. Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele vai estar lá em Listra, e ele é acolhido pela família de Timóteo, né, pela avó de Timóteo, a Loide, e pela mãe do Timóteo, a Eunice, na casa deles. E logo de cara, assim, há uma afinidade muito grande entre eles, e já ali na primeira noite que eles se encontram, eles vão fazer as leituras sagradas. Esse jovem, que tinha apenas 13 anos na ocasião, ele vai lá acessar as escrituras que ele tinha, fazer a leitura e suas interpretações junto à sua família do evangelho que eles tinham à época. E isso impressiona muito positivamente o Paulo. Paulo fica encantado com aquele espírito ainda tão jovem e com tanto conhecimento, com tanta bagagem. Isso já nos traz uma lição de que, embora jovem, nós podemos, enquanto espíritos, sermos mais desenvolvidos, mais elevados. A nossa idade cronológica não é coincidente com a nossa maturidade espiritual. Isso são coisas diferentes, né? E aí o Paulo fica muito impressionado positivamente com aquele jovem, né, Amandinha? Quando Emmanuel vai retratar essa cena lá no livro Paulo Estevão, né? Uma coisa que chama muita atenção, eu e a Ferzinha, a gente comentava sobre isso quando a gente estudava, é também o quanto aquele núcleo familiar onde o Timóteo estava favorecia o afloramento desses potenciais que ele trazia enquanto espírito, né? Então, estar ali num núcleo familiar que tinha esses princípios da hospitalidade, do estudo sagrado das escrituras, daquela vivência fraterna, seguramente era um reflexo muito positivo, era um exemplo que ele se mirava, né? Aquele jovenzinho, e que fazia com que aquela terra do seu coração fosse fértil, né? Até nessa nossa prece a gente pede que nosso coração seja uma terra fértil, como Timóteo acabou sendo essa terra fértil, onde depois Emmanuel vai dizer, quando ele tem ocasião, quando ele é chamado pela família a fazer considerações também naquelas leituras dos textos sagrados que eles estavam fazendo em família, ele tem o ensejo de começar a falar do evangelho, e o Timóteo fica muito entusiasmado com aquelas palavras. O Emmanuel fala assim de uma maneira muito carinhosa, que era tamanha, né, o interesse de Timóteo naquelas falas sobre a Boa Nova, que Paulo não se continha, por diversas vezes acariciava o rosto do Timóteo a cada pergunta que ele fazia. Então ali a gente vê a convergência de uma série de boas situações que favorecem também o desenvolvimento do espírito, que é um exemplo para nós também, dentro dos nossos agrupamentos familiares, né, Edson? Exato. E aí o que me ocorre e trazendo aqui as palavras da Fernanda, né, que a nossa idade cronológica não corresponde né, à nossa maturidade espiritual. Vamos imaginar quando o próprio nosso Chico Xavier encarnou, e ele era um jovenzinho ainda, mas os seus pais estavam lá para dar algum suporte para ele, de uma forma muitas vezes até equivocada, mas na necessidade da condução daquele espírito, e que muitas vezes poderia até ser desviado, né? E que o Timóteo, com certeza, já era um espírito bastante maduro, bastante iluminado, jovenzinho cronologicamente naquele momento de reencontro, provavelmente, com o Paulo, né? Mas como você disse, Amandinha, muito bem conduzido pela Loide, pela Eunice, já num lar que agrega, que favorece esse coração ser mais fertilizado e ser mais fértil e que frutifique melhor, né? E essa é eu acho que já é um primeiro chamamento aqui para nós, né? O que nós estamos fazendo com aqueles espíritos que estão sendo conduzidos aqui para nós cuidarmos nesse momento, não é? Com certeza, Edson. A gente vai ver isso muito presente tanto no Livro dos Espíritos, a gente vai ver isso, por exemplo, na questão 109 do Livro Consolador, do Emmanuel, dessa importância que se dá, sobretudo, dos pais,
mas também dos outros que convivem com essa criança, porque em alguns momentos ali nessas obras eles vão falar dos tutores, ou seja, não necessariamente os pais, mas todos aqueles que convivem com essa criança. Criança é essa etapa da nossa existência enquanto encarnados, que ela é muito importante, nós estamos mais abertos, mais receptíveis às impressões que nos são passadas pelos adultos, e aí a gente já destaca a importância dessa convivência entre gerações, que é muito produtiva, é muito rica, né? Então, é muito importante a gente ter isso bem claro, que nós influenciamos esses espíritos, que embora sejam espíritos completos enquanto espíritos, eles ali reencarnam em busca do seu aperfeiçoamento. Então, se de alguma maneira a gente puder colaborar para que esse aprimoramento se dê de uma maneira melhor, é nosso papel fazer isso, né? E mais do que fazer uso das palavras, né? No reduto familiar, no reduto dos tutores, onde ele tem a oportunidade de ter as suas primeiras experiências, as crianças aprendem muito mais pela observação do que pelas teorias, né? Então, é na vivência que se solidificam os conhecimentos na vida desses espíritos, né? Então, seja aqueles potenciais positivos que se tenha, já trazidos de outras encarnações, serem mais ainda perpetuados, seja aqueles delineamentos nem sempre tão bons ainda, mas que precisam ser trabalhados, poderem ser redirecionados para um caminho de maior elevação, né? Uhum. Muito bem. Eu acho que esse assunto é muito importante, muito extenso nas nossas considerações, né? Porque a gente teria todo um cabedal aí de informações para a gente fazer as reflexões essa tarde. Mas vamos voltar um pouquinho só para o Paulo e para o Timóteo, para a gente entender e deixar os nossos ouvintes aqui entenderem um pouco dessa relação, né? Então tá bom, estamos lá em Listra, o ano talvez lá pelo ano 40 ou coisa parecida, Timóteo com seus 13 aninhos. E aí, como que se deu esse relacionamento entre eles? Eles vão conviver ali por 3 dias. Olha só, na nossa maneira de enxergar o tempo, isso é algo muito breve, mas já foi suficiente para que ali nascesse esse reencontro, como você mesmo disse, né? Esse reencontro dessas almas. E Paulo, que estava acompanhado nessa viagem, no caso de Barnabé, ele retorna a Antioquia, que era uma espécie de sede, vamos dizer, dele, né? E só numa segunda viagem missionária, quando ele retorna, então, àquela localidade, ele vai encontrar ali um Timóteo trabalhando. E esse é um aspecto muito importante, porque Paulo havia ali plantado aquela semente e ela frutifica. Ele vai encontrar Timóteo nesse trabalho ativo, já servindo ao evangelho através da ação, não só das palavras, como a Mandinha falou. Então, essa confiança que o Paulo vai depositar, e a gente vai ver que ele é muito presente ao longo de toda a história de Paulo, ela vem através do trabalho. Não foi algo que uma simples simpatia entre espíritos, ela se concretizou, ele conquistou essa confiança de Paulo através do trabalho que Paulo vai encontrar ali já sendo realizado esse retorno, né? E mais uma vez, né, pegando esse gancho dessa explicação tão linda que a Fer deu para a gente desse contexto, é legal da gente lembrar quanto a família teve um papel fundamental no encorajamento dessa tarefa, inclusive pedindo a Paulo que ele pudesse servir na disseminação do evangelho com Paulo. Então vejam a abnegação dessa família, o entendimento, o foco, né, tão bem determinado de ocasionar, de entender Timóteo também como um servidor do Cristo, não agindo com apego, não agindo, né, de maneira egoísta, de querê-lo ter perto, mas pedindo justamente a Paulo que o levasse. E quando Paulo aceita e fica muito feliz e vê que ele realmente pode confiar naquele servidor, ainda jovem, mas com demonstrações tão claras, né, do seu trabalho, que foi realmente o determinante aí para que eles iniciassem um trabalho em conjunto para toda a posteridade, a gente vê o quanto a família foi fundamental.
E Timóteo recebe a notícia de que Paulo aceita com muita felicidade, com muita alegria. Ele fica felizão, assim. A gente vai lendo lá no Paulo Estevão e sente essa vibração, esse entusiasmo que é muito característico da juventude, mas ao mesmo tempo também esse discernimento de que ele estava indo com um propósito, né? Não era só fazer por fazer, ou estar junto ali de uma pessoa. O que é legal da gente ponderar também para a juventude, né? Essa conduta de Timóteo, ela é muito exemplar nesse sentido, porque os ímpetos da juventude muitas vezes são alavancas que propulsionam a fazer coisas, né? Mas nem sempre a gente medita nas responsabilidades que essas tarefas vão ocasionar para nós também, né? Então, não é algo que pode ser iniciado de qualquer maneira e sem o seu comprometimento. E isso é muito presente, tão presente na conduta de Timóteo, que a gente vai ver, por exemplo, só alguns dados aqui para a gente contextualizar. Das 14 cartas que são atribuídas a Paulo, 9 delas Timóteo é mencionado, e ele é coautor de Paulo em 5 dessas cartas, dessas 14 cartas. Então, enquanto Paulo estava escrevendo e trabalhando, vejam só a grandeza disso, né, a importância disso. Lá no livro Paulo Estevão, a gente tem essa descrição de quando Paulo é realmente encorajado pelo próprio Jesus para escrever cartas, já que ele não podia estar presente fisicamente em todas as comunidades que começavam a nascer e ter as suas dificuldades a serem resolvidas, né? Então, através dos poderes do Espírito, através, né, da escrita das cartas, ele pode, de alguma maneira, estar lá. Mas a grandeza de Paulo também se verifica no fato de quando ele tem essa orientação de Jesus e ele aceita e fica muito feliz com essa possibilidade, ele tem como conduta nunca escrever nenhuma carta sozinho, sempre estar em companhia daqueles que no momento de dúvida, ou no momento de abatimento, de impossibilidade dele próprio fazer os direcionamentos, ele teria quem assumisse, ele teria quem ajudasse nessa redação para que aquelas recomendações fossem as mais assertivas possíveis dentro das necessidades dessa comunidade. E aí a gente já vê que tira de centro um personalismo, né, um egocentrismo para colocar o Cristo no centro, para que esse trabalho se estabeleça sobre bases muito sólidas e lembrando para nós que não existe trabalho que não seja em equipe, né, Edson? Exatamente, né? A cooperação. Então ele estava aí nos ensinando a cooperação, o trabalho de equipe. Ele estava instruindo ainda mais esse espírito que já era bastante preparado, mas com isso ele está lá formando ainda mais esse espírito. Agora vamos dar uma contextualizada nisso, né? Você fala que o desapego da Lloyd, da Eunice. Imagina, gente, você é mãe de um rapazote, aí chega uma pessoa na sua casa. Tudo bem, enviado de Cristo, você... Primeiro, a fé dessas da mãe e da avó, né? Alguém chega na sua casa e vai falar assim, olha, agora eu vou trabalhar, vou viajar, e seu filho vai comigo, né? Aliás, elas que pedem, mas vamos lá. Ele pode ir lá trabalhar com você? Gente, ele não estava levando o garoto para Disney, não estava pegando um carro com ar-condicionado, com toda a segurança. Vamos lembrar que Paulo foi apedrejado, sofreu todo tipo de... Ele viajava a pé pelo deserto, não comendo, não dormindo, né? Não tinha lugar para dormir, para comer. Então, eu diria que é o desprendimento dessa mãe, dessa avó, mas também a noção da responsabilidade. Elas deviam saber do que se tratava, né? Elas estavam conscientes do trabalho do menino e do trabalho do Paulo, né? Do Timóteo e do Paulo. Aí veio o Estevão na minha cabeça mais de uma vez aqui, acho que é a dorzinha que a gente estava falando anteriormente, mas um que também estava aqui sempre com eles, né? Só que em espírito era o Estevão, né? Mas não é o nosso foco de conversa hoje. Muito bom. E o que a gente aprende com essa relação, Fernanda? Então, eu gostaria de destacar um pouquinho mais o que a Mandinha tocou a respeito da colaboração.
que foi um aspecto que a gente achou muito bonito, porque ele já está presente logo na introdução que o Emmanuel traz dessa obra. Ele vai falar que a cooperação é justamente o que nos possibilita o exercício do amor, e o amor é o que equilibra o universo, né? E aí a gente começou a falar, nossa, olha como Paulo sabia delegar e tirar de si, não colocar em si a personalidade, mas o foco estava no Cristo, o foco estava na tarefa, esse era o alvo, ele tinha muito claro quais eram os seus objetivos, né? E aí a Mandinha falou, então, mas na verdade começa antes, porque o Cristo já sabia delegar, e aí a gente começa a observar que o Cristo também não veio exercitar a sua missão sozinho, a sua tarefa. Não que ele não fosse capaz, mas ele convoca ali os seus discípulos, como já nos ensinar nisso a importância da colaboração. E aí a gente vai ver na lei de sociedade, aí fala lá no 766, né, que Deus coloca o homem nessa convivência justamente para o seu aprendizado, que está nas leis divinas essa tarefa da colaboração. Muito bem. Vamos trazer um pouco a primeira carta de Paulo para Timóteo, né? Porque aí eu pensei algumas coisas aqui que a gente pode trazer para a conversa. Ele começa lá na carta dizendo a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, né? Ele já tinha adotado o Timóteo como seu filho espiritual. Então, e quando eu digo até do reencontro, com certeza esse encontro já tinha acontecido antes da encarnação, né? Mas aí ele vem e traz esse filho que ele nunca pôde ter. Aliás, Paulo, ele não casou, ele não se relacionou com mulher nenhuma, teve aquele caso com Abigail, que ele acabou, né, deixando escapar pelos dedos, mas fazia parte de um processo de trabalho, né? Mas aí, ele, nessa primeira epístola, ele mostra quem é o Timóteo para ele, que é o meu verdadeiro filho na fé, e ele começa a dar algumas orientações, né? Isso, essa carta, né, ela é chamada às vezes de carta pastoral, inclusive, porque ela vai ter várias orientações ali de Paulo no como proceder, como deveria proceder o Timóteo como líder dessa comunidade. Então, ele vai dar orientações por toda a experiência, aí vem aquela coisa da troca positiva entre as gerações. Com a sua experiência, com a sua vivência, o Paulo podia orientar aquele jovem que estava iniciando esse tipo de tarefa de uma maneira melhor. E aí, nessa carta, ele vai dar várias orientações de como conduzir aquela comunidade, sempre com muita amorosidade presente. Era essa carta de pai para filho, e aí ele já tira também, quebra aquela barreira dos que não são consanguíneos, né? Expandindo justamente o amor que Jesus é o que nos ensina com seu grande mandamento, né? Então, a gente já vê esse aspecto aí do delegar as tarefas e de como conduzir a comunidade. Vai ser isso que Paulo basicamente vai estar falando nessa carta com muita amorosidade. Eu queria ouvir da Amandinha aquilo, né? Por exemplo, para mim, ele dá um chamamento assim para nós outros, né? Aqui hoje, que gostamos de nos arvorar dos conhecimentos. Eu sou palestrante, eu sei falar bem, eu conheço a doutrina, sei onde está cada questão lá no Livro dos Espíritos, aquela coisa toda. E aí ele diz, né? Que nem se deem a fábula ou genealogias intermináveis, que não vão produzir nada de bom, apenas discussões, etc. Mas que o fim do mandamento é o amor de um coração puro, ou seja, é pela obra, é pelo trabalho, não é pela pregação do evangelho necessariamente apenas em palavras, né? Que vai se dar a conversão de tantos irmãos. E ele vai falando isso de uma forma muito contundente, né? E Timóteo leva ao pé da letra e consegue levar adiante, né? Fala um pouco para a gente disso, Amandinha. Edson, você tem muita razão nesses apontamentos, e mapeando assim um pouquinho a carta, a gente vê que um dos aspectos que está presente nessa primeira carta de Timóteo, como a Ferzinha mencionou, ela é uma carta do gênero pastoral, né? O que isso significa? Que é justamente aquele tipo de carta para orientar o líder ou aquele condutor da comunidade sobre como conduzir aquela comunidade. Então, ela é uma carta de uma perspectiva muito prática de como que esse trabalho deve ser desenvolvido. Quando a gente vai lendo assim pela primeira vez a carta, a gente tem a impressão
quem já lidou com diretoria, assembleias, né, com fundação de centro de associações, sabe lá que tem o estatuto, tem o regimento interno. Então, ele vai fazer mais ou menos isso com Timóteo, de uma maneira, lógico, muito amor, muita amorosidade, mas vai passar ali as diretrizes de como se conduzir, de como ser conduzido em tais ou quais situações dentro do contexto que, ao que tudo indica, era Éfeso, né? Aquela comunidade onde ele estava. E um dos aspectos que ele bate muito na tecla com Timóteo, e aí faz evocar toda a sua experiência, né, na trajetória da evangelização que ele se coloca a fazer, é o fato de que aquele que conduz precisa, antes de mais nada, vivenciar aquilo que fala. De nada adiantará falar e orientar se as pessoas não virem reverberar através das suas próprias atitudes. E o Emmanuel, ele tem um texto muito lindo que se chama Aproveitamento, que é um comentário, inclusive, dessa primeira carta do versículo 4, melhor, capítulo 4, versículo 15, Edson, que é muito bonito. É o seguinte versículo: desvela-te por estas coisas, nelas persevera, a fim de que a todos seja manifesto o teu progresso. Então, uma orientação que ele está dando para que Timóteo não descuide do seu próprio caminhar espiritual, de modo que ele tenha condições, e sempre tenha condições de ser um exemplo a ser seguido, porque é uma responsabilidade grandiosa, né? E nesse texto de Emmanuel, a gente vai perceber que a fé, ela precisa nos renovar, e não apenas ter um papel exterior na nossa vida, né? Que a gente utilize apenas para fazer parte de uma agremiação, de uma movimentação. E também não pode servir para nós como uma cobrança de renovação dos outros tão somente, mas principalmente de nós, né? E aí, só lendo um trechinho para contextualizar, o Emmanuel é lapidar nesse aspecto, porque ele diz assim: é indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do espírito, não por vaidade, mas que para o seu justo aproveitamento, e isso seja manifesto a todos. Então, veja que interessante, né? A importância que ele vai dar, né? E depois, continuando um pouquinho, comentando ainda esse versículo, o Emmanuel escreve uma outra mensagem. Quando Emmanuel comenta 2 vezes o mesmo versículo, a gente sempre se atenta, né? Fala, nossa, tem muita coisa aí para extrair sobre diferentes aspectos, né? Então, ainda sobre esse mesmo versículo, Emmanuel diz assim, num outro texto, que chama Aprendamos, no entanto. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Então, é uma condição indispensável para aquele jovem que está ali naquela condução e na estruturação da comunidade de Éfeso, mas se a gente contextualizar, porque esses estudos, é importante que a gente fale, né, Fer? Esses estudos das cartas, do evangelho, da doutrina, eles não têm que servir apenas a nossa intelectualidade, mas eles têm que ser nossos instrumentos para que a gente vivencie, melhore e se conduza melhor na nossa vivência dentro da doutrina espírita, ou da doutrina que a gente professe, né, qualquer que seja ela. Então, quando a gente contextualiza essa recomendação de Paulo para Timóteo na nossa vivência enquanto espíritas, enquanto, né, vivenciando as nossas tarefas dentro das doutrinas que a gente professa, é uma recomendação de alerta muito grande para a gente se voltar para aquele aproveitamento da lição para nós, porque mais do que o que a gente fala, é o nosso exemplo que edifica, né? Que arrasta. A Amandinha me fez lembrar a questão 627 do Livro dos Espíritos. Porque lá Kardec vai perguntar, né? Se Jesus já nos trouxe todos os seus ensinamentos, qual a utilidade que teriam os ensinos dos Espíritos? O que eles têm a nos oferecer? E aí eles vão nos responder que Jesus falava por alegorias e parábolas, né?
e que agora se fazia necessário dar maior clareza a esses ensinamentos de Jesus, porque nós ainda pouco compreendíamos e menos ainda as praticávamos. Então, essa questão da vivência é muito importante ali destacada. E nós que fazemos parte aí do NEP, né, que é Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, quando o Haroldo esteve conosco, aqui no encontro, ele justamente destacou isso, que ele às vezes gostava de se referir ao NEP como Núcleo de Estudos e Práticas do Evangelho. Porque a gente frequenta o NEP ali, tem toda a parte da instrução, é muito importante, é válido, mas instruir para vivenciar. A gente nunca pode perder o foco da vivência. O que, aliás, no versículo que a Amandinha nos trouxe aí, do Emmanuel, né, que o Emmanuel, em 2 ocasiões, ele comenta, ele é o número 15, né, do capítulo 4, é o versículo 15, e desde o 11 aqui, ele vem exortando textualmente, e aqui não tem nem muita interpretação, assim, porque eu falei que para mim era ininteligível, depois ficou mais fácil, né? Depois que eu aprendi com essas meninas aqui, eu comecei a entender um pouquinho mais o Novo Testamento, mas aqui não precisa nem muito discernimento, não, porque está textual, olha, manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá, né, que ele iria para lá depois. E aqui é importante, olha, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então, assim, ele era um ser que veio para esta missão, que não deveria, porque como todos nós temos as nossas individuais, as nossas pequenas missões, ainda que esteja dentro de casa, dentro de um núcleo mais restrito de atuação, nós temos e não devemos desprezar esses talentos que nos foram dados e praticá-los com todo desvelo. Não colocar, né, não guardar a sementinha para depois, o talentinho, não guardar o talento para depois ir lá naquela parábola dos talentos, mas sim fazê-las frutificar. Muito bom. O que mais que a gente pode ver disso, hein? A gente notou também que há um combate às falsas profecias, porque aí nessas comunidades ainda a informação estava muito presente, por exemplo, as influências dos judaizantes, que queriam ali manter rigores de cultos exteriores, como a Mandinha destacou. Então Paulo vai ser muito enfático com o Timóteo para que ele não perca de vista o foco central, que é a mensagem da vivência do Cristo. Isso está bastante presente. Está bastante presente a questão da unidade enquanto comunidade, deles se manterem como um corpo unido e coeso no mesmo propósito. A gente vai ver isso bastante. Também outra coisa que ele destaca em 2 momentos é a nossa relação. Aí ele vai colocar como dinheiro, mas a gente pode interpretar como os bens materiais de uma forma em geral, né? A gente não ser escravo dos bens materiais. Os bens materiais devem ser bem aproveitados por nós fazemos bom uso desses bens que nos são confiados, eles não são nossos, eles estão nossos muitas vezes, no que se refere aos bens materiais, né? E também, nesses aspectos que a Ferzinha levantou, primeiro sobre os judaizantes, lógico que hoje nosso tema aqui é a carta de Paulo a Timóteo, mas a gente vai ver em todo o trabalho de orientação às comunidades de Paulo, que é uma temática muito recorrente, né? O cuidado com essas falsas profecias, com esses atos exteriores que muitas vezes acabam sendo muito mais levados em conta do que a própria mensagem do Cristo. E aí, contextualizando na nossa vivência, dentro da nossa prática espírita, né? A gente poderia nos perguntar, né, Edson, quantas vezes dentro da nossa vivência na casa espírita, as questões acessórias tomaram o espaço daquelas mais fundamentais, trazendo divisões, trazendo, né, sem porquê. A gente sempre tem que lembrar qual é o propósito que nos reúne, né? A importância da nossa comum unidade. A comunidade ali dos primeiros cristãos, ela tem, acho que, essa força de nos relembrar sempre que todos precisam estar numa unidade comum.
E essa unidade comum não pode ser outra coisa que não o ensinamento do Evangelho e o mandamento maior que Jesus nos deu, que é o amor. Então, quando essas questões acessórias começam a incitar divergências, brigas, dissabores, muitas vezes amizades que são desfeitas, centros que são fechados, grupos que são terminados, é importante que a gente sempre se questione. Logicamente que nós somos frágeis ainda. Num grupo de diversidade, nós temos diversidade de opiniões e vamos sim, né, ter as divergências, mas que sempre sobressaia o respeito, que sempre sobressaia o amor, e não aquilo que é exterior, porque aquilo que é exterior passa, não tem força, não se solidifica, mas a vivência do amor, ela resolve todas essas questões acessórias, né? Ela coloca isso no plano que ele deve estar. Então, Exato. acho que isso é muito importante da gente relembrar dentro da nossa vivência na prática hoje, porque as cartas, elas não têm outra função senão essa, né, de nos alertar. Isso. A gente costuma dizer que as palavras do Evangelho, né, a letra e o espírito vivificado da letra, não a letra morta, né, ela não foi colocada lá para a carta aos Efésios, para Timóteo, nenhum nem outro, não foi para um lugar específico, nem para num tempo específico. Ela é para toda a eternidade. Ela vai valer para o marcianinho de 2029, de Saturno de 5042. Quer dizer, vai servir em todos os momentos, porque é a verdade absoluta, né? É a verdade do Cristo. E você trouxe muito bem aí, Amandinha, para que a gente reflita, porque não adianta a gente ficar, senão volta a ser também apenas ficar vomitando conhecimentos, né? Não é esse o intuito nem dessa nossa conversa. O intuito dessa nossa conversa é termos nos preparado um pouquinho, então absorvemos um pouquinho mais o conhecimento, com isso, de repente, despertarmos em nós a vontade efetiva de seguir aquilo no mais íntimo do nosso ser, né? E depois disso, então, poder transmitir e disseminar um pouco dessa luz que a gente conseguiu absorver. É mais ou menos essa a função de qualquer trabalhador, de qualquer divulgador, de qualquer doutrina. E você traz essa questão das divisões, dos problemas dos centros, ou de qualquer outra agremiação, inclusive não religiosas, né? Qualquer tipo de ajuntamento humano. Tipo. E o que acontece? É porque se for amigos da obra de caridade número X, até sem nenhum conceito religioso, cada um está fazendo, não pela obra X, cada um está colocando muito de si naquilo, né? O do personalismo, de fazer do meu jeito, daquilo que eu entendo como bom. Significa que, agora vamos trazer para Cristo, né? Num trabalho cristão, significa que nós não estamos fazendo o trabalho cristão, estamos fazendo o trabalho do Edson, da Mandinha, da Fernandinha, etc. Então vamos nos esvaziarmos de nós mesmos e vemos o quanto seremos pequenos, mas trabalhadores, sumirmos de nós para podermos ter espaço para que Cristo trabalhe por nós, né? Que nós trabalhamos por ele, né? Trabalhe em nós. Então, acho que é isso. Muito bem trazido. Acho que a gente tem que refletir sobre isso, cada um de nós. E eu queria entender um pouquinho da questão geracional. No seu centro espírita, como que anda? Quais são as recomendações, né? Como que vocês, como jovens, e agora vocês, viu, que estão nos assistindo aí, estão percebendo por que eu pegava o carro, rodava bastante tempo, toda terça-noite, até São Carlos, para poder me envolver com esse grupo. Não eram só elas duas, evidentemente, é um grupo maior, um grupo muito jovem, mas muito dedicado, que nos traz bastante desse conhecimento, mas principalmente a gente percebia que era um grupo um grupo que vivencia muito desse conhecimento. A gente percebe a amizade que há entre vocês duas, por exemplo, e entre todos os outros lá. Eu não tenho acompanhado, conversado pessoalmente com quase ninguém lá, né, muito pouco, mas é aquele sentimento que fica para sempre. Eu continuo com vocês duas muito forte aqui no meu coração. A Vânia, a mesma coisa. A Vânia ficou super feliz quando eu falei que eram vocês que a gente ia chamar, né? Porque sabe dessa união, dessa vivência que está sendo exercida nesse grupo de vocês. Né, que também é meu, por mais que eu tenha ficado um período pequeno, eu também me considero dessa família. Um filho que foi trabalhar um pouco mais longe, que não escreve muito para os irmãos
por ineficiência, sei lá por quê, mas que continua levando esses irmãos no coração. Eu acho que é assim que eu me sinto. Mas vamos falar, então, como que é essa questão de que a gente teria que trabalhar, como que podemos ser Paulo e Timóteo nas casas espíritas? Olha, você falou família, eu acho que família define bem algo no nosso grupo, né? A gente sempre brinca que termina o estudo, aí a gente desce para ir embora, a gente não vai embora, a gente ainda fica um bom tempo lá batendo papo, porque ninguém quer ir embora, né? Fica todo mundo lá embaixo. E nessa relação da casa conosco, né, enquanto juventude, o nosso grupo ele é diverso, ele tem jovens em sua maioria, mas nós temos ali pessoas de várias idades e todos são bem-vindos, todos colaboram. Quantos anos tem a dona Fanny? 94, se não me foge a memória, é isso, né? 94. Inclusive, ano passado a gente saiu um grupo para comemorar o aniversário dela, foi uma ocasião muito bacana para a gente, né? Então, a gente tem essa troca e ela é muito positiva. Esse mês, particularmente, a casa cedeu esse espaço de todas as terças-feiras, né? Estão tendo palestras dos jovens, eles estão sendo convocados aí ao trabalho para irem já tomando contato com o trabalho que é tão importante na nossa vivência, porque muitas vezes a gente entende o trabalho como nossa profissão, e é muito mais do que isso, né? Toda ocupação útil, assim, ele é definido. Então, os jovens são convocados a trabalhar, a mocidade está lá bastante presente também, a juventude tem sido incluída em eventos aqui na cidade, como a Conesc também, o departamento de mocidades participa também conosco dessa atividade. Então, felizmente, nós temos uma casa que nos favorece muito para que a gente possa aí tá se desenvolvendo, se aprimorando e tendo a colaboração que é tão importante, que vem com a sabedoria que os anos trazem aí aos mais velhos. Sabe que tem até uma coisa assim, bem informal, só para contextualizar, esses dias lá no nosso grupo do NEP, né, Ferzinha, eu estava procurando saber qual era o tema do Esferas da Vida, que é aquele programa da TV Cultura na quinta-feira, e eu me perdi no tempo, eu estava agitadíssima, né? Falei assim, qual que é o tema de amanhã? De amanhã, não, de hoje, do Esferas. Eu estava achando que aquele já era o dia do Esferas. E aí a Fer falou assim, Mandinha, é amanhã, né, e tudo mais. Falei, gente, eu tô com o pé no acelerador. Aí veio a dona Fanny na sequência, que é essa jovem senhora de 94 anos, e disse assim, no grupo para mim, Amandinha, querida, um pé no acelerador e outro no breque. E é uma brincadeira, mas representa muito o que é essa vivência que nós temos a oportunidade de experienciar lá na nossa casa. E acho que em todos esses grupos e essas ocasiões que a gente vive, né, a possibilidade de vivenciar a doutrina espírita, estudarmos juntos, porque ao mesmo tempo que nós mais jovens temos os ímpetos, temos essa energia, os mais velhos têm a sabedoria, têm a vivência, que vão dosando essas energias, né? Então, nem só o mais velho, nem só o mais jovem, mas a união dos dois, porque a sabedoria aliada com essa energia para que esse trabalho prospere, né? Porque muitos vieram pavimentando essas vias antes de nós, né? Que nos cabe honrar agora nessa caminhada com o máximo de atenção a essas vivências, inclusive para que a gente não incorra nos erros, para que a gente não precise errar tanto, né? Para que a gente seja direcionado. É o que Paulo está fazendo com o Timóteo aqui nessa carta. Muito bem. Então, e aí a gente sempre tomando cuidado, né? Depois eu vou colocar uma pergunta aqui para você responder, Amandinha, dada pelo Adilson, tá? Mas antes eu queria tocar num assunto. Tomar o cuidado, a gente já até falou isso lá no começo, da questão da idade espiritual, né? Então, a gente sabe também, o Divaldo nos fala muito isso, né? Que está vindo já de algum tempo uma leva de espíritos iluminados para ajudar nessa transição planetária. Então, tem um grande número de espíritos que já vem com um preparo muito grande, com muita luz, para esse trabalho tão importante. Então, os jovens, provavelmente nesta fase de transição, muitos desses jovens são espíritos muito mais adiantados do que de outras gerações, né? Então a gente tem que olhar também com esse olhar de humildade,
entendendo, nós, os mais velhos, entendendo que esses que estão chegando têm bagagens que nós não temos. Independente dessa questão cronológica mesmo, independente disso, mesmo que fossem espíritos muito ainda infantis enquanto espíritos, também temos que tratá-lo com todo esse carinho, com toda a dedicação e o respeito. Mas, além disso, neste momento crucial, tem a questão dessa diferença de maturidade espiritual que a gente tem que levar em conta. Então, a gente tem que estar muito mais atento, sim, ao que os jovens vêm falando. Muitas vezes a gente mais velho está achando que estão exagerando em algumas coisas, e muitas vezes estão, e aí eles têm que ser colocados no devido lugar, mas com respeito, com amor e com carinho. Vamos ver o que o Adilson traz aqui para a gente. Quando você, Amanda, fala sobre cuidado com os acessórios, isso nos faz refletir sobre orar e vigiar, é isso? Como estarmos atentos a isso? Sobre os acessórios e deixar passar o principal, Amanda. Então, Adilson, a gente pode pensar em algumas situações, né? Trazendo mais para a prática. Por exemplo, quando dentro do nosso grupo nós temos uma decisão a tomar sobre como nos conduzir na casa, e há divergências de opiniões, né? Um acha que é melhor abrir dessa maneira, o outro acha que a gente deve iniciar a prece seguindo determinada ordem, o outro acha que a maneira de organizar fisicamente o espaço é melhor. Isso que eu falo que são questões acessórias, né? O orar e vigiar, ele é fundamental para que a gente sempre se coloque na seguinte posição: aqui não somos servidores de nós mesmos, somos servidores do Mestre. Então, acho que essa é a questão principal. Quando nós formos fazer qualquer que seja a coisa, bom, vamos mudar o horário do nosso grupo. Qual o intuito de eu fazer isso? É atender o meu horário particular? Estou dando um exemplo aí aleatório. É atender o meu horário particular? É atender a minha necessidade? Ou é colaborar para que outras pessoas possam vir? Sempre ouvir a comunidade que está envolvida, né? Não tomar decisões arbitrárias sozinhos, né? Porque isso também separa, segrega. Fazer com que esse diálogo aconteça de uma maneira respeitosa, como Paulo até fala para Timóteo, como ele deve advertir aos mais velhos e aos outros da comunidade, como se fossem membros da sua família, como se fossem pessoas muito queridas e caras a si. Então é isso que tem que estar no foco, porque antes de mais nada, a gente precisa exercitar o amor, e é na diferença que a gente se coloca à prova para fazer isso, né? Nós não vamos... Uma vez uma senhora, numa ocasião que eu vivi, que eu estava muito inconformada, eu não concordo com isso, ela falou assim, a primeira coisa, casa espírita não é reduto de santos, são pessoas que estão juntas se instruindo, se ajudando, e às vezes nessa convivência, e nessa convivência com a diferença que a gente tem a oportunidade de ouvir mais respeitosamente, abrir mão dos nossos pontos de vista, em nome de uma coisa maior, não ficar fixo só naquilo que eu quero, mas o que é o melhor para o grupo, né? Então, acho que essas são as questões principais, Edson. Muito bem. Está respondido, Adilson. Vamos lá. Eu acho que sim também. E levando também em conta aquilo que você falou, que lá não é um reduto de santos, somos todos, estamos todos incorrendo em erros, não atiremos a primeira pedra, não julguemos, pelo contrário, tratemos com amor. Quando você disse lá do Paulo para o Timóteo, ele fala, né, não repreendas asperamente os anciãos, mas antes trata-os como seus pais, e aos jovens como seus irmãos, né, aos mais moços como seus irmãos. Então, é assim que a gente... É simples assim, tratar os outros como gostaria que se tratasse, né? Então, e esse é o efetivo, esse é o principal. O acessório vamos começar com oração, vai fazer um Pai Nosso ou só uma oração de coração? Vai fazer o passe com a imposição de mãos individual ou no coletivo, ainda mais agora pelo distanciamento físico? Vamos voltar às lives, vamos voltar ao presencial, vamos manter as lives? Não é? Já estava falando agora há pouco sobre isso. Então, as decisões não podem ser tomadas porque é melhor para mim, mas a gente tem que se abstrair totalmente e entender que o trabalho é do Cristo. E também não esperar né? Tem uma outra passagem aos Coríntios, que vocês com certeza vão saber mais que eu. Que Paulo fala, né, que não sou do Apolo, uns dizem que é de Paulo, outros de Apolo, mas eu reguei, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é de Deus.
né? O fruto a gente só vai ver no tempo de Deus, não temos que esperar o fruto de ninguém, o nosso trabalho não é nosso. Aquilo que a gente planta hoje e quer colher amanhã, essa é coisa nossa. Se a gente tiver consciência de entender que é só um mero participante nesse jogo maior e que a gente está fazendo uma pequena parte daquilo, a gente não está ansioso pelo resultado, a não ser o resultado interno. O resultado no outro é o tempo do outro, é o tempo do Cristo. E o Adilson diz que sim. Respondido, sem personalismo. Olha lá. Grato. Isso aí. E aí, Fernandinha? Que mais? Eu estava pegando aqui um livro que eu e a Amandinha a gente quase não gosta, né, Edson? Você deve lembrar que a gente nem sabe esse livro. Não. Boa Nova. Mas não sabemos falar de outra coisa. Não, a gente brinca, a gente falou esse. Cuidado com a monoideia, hein? O monoideísmo. E ele é muito rico disso que a gente está conversando a respeito das gerações, no capítulo 9, que ele vai trabalhar lá, Humberto de Campos, ele narra nessa obra passagens da convivência mais próxima de Jesus e ali os discípulos, e nessa lição ele vai trabalhar essa questão da idade, que era um conflito para um dos discípulos, o Simão Zelote, e o Simão Zelote, depois de ter aprendido a lição com Jesus, olha só o que esse espírito vai dizer e quanto isso é importante para a gente, porque a gente ainda tem umas noções distorcidas ainda sobre a velhice, principalmente, né? Ele vai dizer assim: não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas, que é justamente essa proposta de iluminação íntima de cada um. E essa tarefa, se a gente for ver lá no Consolador, na questão 223, o Emmanuel vai estar falando que no que diz respeito à iluminação espiritual, é tarefa dos jovens, é tarefa dos mais idosos, todos nós devemos continuar buscando. Isso não está restrito à idade material, gente. Isso é necessidade de todos nós. Mãos unidas. E mais uma vez, lembrando que a gente tem que se entender, como que é? A verdade nos libertará, né? Conheça a verdade, ela vos libertará. Nós temos que nos entender enquanto espíritos imortais. Sim. Então, para um espírito imortal, multimilenar, estar nos primeiros 10 ou nos últimos 2 meses desta vida centenária que seja, não faz a menor diferença. E essa semana ainda, não sei onde eu estava lendo, que nenhum conhecimento, né, falando exatamente sobre a instrução dos mais velhos, né, acho que estava comentando sobre um senhor que foi querer aprender uma nova língua com seus 90 anos de idade. Ele falou, mas você vai usar isso quando? Na outra vida, Vou usar... Conhecimento não se perde, né? São aquisições que nós levamos na alma. A Vânia está trazendo aqui também alguma coisa para a gente, olha lá. Aprender é sempre uma luz que se acende na escuridão da ignorância, é um ato que desperta os homens para a verdade. As alas conservadoras, as mais velhas, existem em todos os lugares, no entanto, elas não impedem as renovações que aparecem nos mais novos, como as novas luzes de entendimento. Nossa, a Vaninha foi profunda. Isso mesmo. Gostei. Concordo, 100%. E sabe como é que o Jesus conclui essa lição aqui do Boa Nova, Edson? Oi. Dando justamente esse recado de que nós somos espíritos. Que ele vai falar assim, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. É assim que Jesus conclui essa lição, gente. Muito bom. E aí, Amandinha, que mais? Olha, diante disso que Jesus disse, eu nem me atrevo a falar mais nada. Sejamos de Deus, né, Edson? Sejamos de Deus. Olha, nós já estamos nos últimos 5, 6 minutinhos aqui. Esse nosso café da tarde ele tem uma característica, quem nos acompanha, né, já tem visto isso, que é sempre aquele gostinho do quero mais. Esse, para mim, tem um gostinho de quero muito mais. Passaria horas aqui conversando com vocês, é sempre muito prazeroso e muito iluminativo. Que a gente... Vamos dar alguns recadinhos finais, assim? O que a gente pode falar? Eu vou até pedir para que uma fale para a juventude e a outra fale para os
mais tradicionais das casas espíritas. Um recado final para a gente poder trazer todo mundo para a vivência espiritual, entendemos como todos iguais perante o Cristo. Posso falar para os mais maduros? Opa! Estou incluído nele, apesar de não ser tão maduro assim, mentalmente. Eu gostaria de dizer a todos vocês que vocês são fundamentais e que sem o caminho que vocês pavimentaram, nenhum de nós mais jovem poderia andar. Então, nos auxiliem e sejam sempre essa luz a nos guiar. Procurem brilhar sua luz para nos iluminar enquanto a gente ainda não consegue fazer isso por nós mesmos, porque um dia nós também vamos ser como vocês. Fernanda? Então, aos jovens, né? Não percam esse bom ânimo com o passar dos anos. Que vocês se mantenham firmes no trabalho, ganhem a confiança através do exercício da ação, conquistem a confiança dos mais velhos e, principalmente, abracem. Não permitam que nenhuma sombra se interponha entre vocês e Deus. Ao trabalho, é um convite que fica para os jovens. Conquistem o seu espaço. Bom, então me resta falar para todo mundo, assim, né? Para mim, principalmente, que a gente trabalhe com muita humildade e que o jovem tenha a humildade de entender que, por mais que seja o seu voluntarismo e as suas novas ideias, que ele tenha a humildade de compreender que existem outras visões de mundo e que também, por os mais experientes, a mesma palavra, que por mais que eles já tenham vivido bastante, saibam de muita coisa, deixem que os jovens vivam à maneira deles. O conhecimento, ele não é igual retilíneo para todos nós. Cada um vai pavimentar o seu caminho de uma maneira. E que todos necessitamos de todos, né? Somos uma grande e única família. E um dia nós vamos compreender isso com bastante amor no coração. Senão a gente não vai compreender. Não é aqui que a gente vai compreender. É no coração. Vamos ver aqui, temos mais alguém falando conosco. Gosto de Quero Mais Mesmo, tarde maravilhosa, momento de muito aprendizado. O Edmundo também nos agradecendo. Eu que agradeço, Edmundo. O Edmundo, um grande companheiro de trabalho. Participa do nosso grupo de estudos, do nosso departamento assistencial. Gente, um recadinho aqui para os nossos que nos acompanham, queridos irmãos que nos acompanham. Este é o nosso último café da tarde deste horário. Ainda não temos horário definido, novo horário, porque nós voltaremos aos trabalhos físicos lá na Casa Espírita a partir de outubro. Então, nós vamos definir um novo horário para nosso café da tarde, viu? E todos saberão, nós vamos divulgar bastante. Eu agradeço a Mandinha e Fernandinha muito do coração essa nossa conversa. E já tem aqui uma convocação, que não precisa, os outros vão ficar com inveja de mim aqui. Não precisa nem ser aqui numa live, mas que nós precisamos fazer isso mais vezes. Conversarmos, trazer outros do grupo para uma conversa fraterna. A gente pode ter cafés da tarde, não ao vivo, mas com o coração vivificado, não é? Por favor, hein? A gente ficou tão feliz com a possibilidade da gente estar junto, né, Feira? A gente vibrou quando deu certo, a gente estar junto. A gente nem tinha a data ainda, porque não sabia se ia dar certo a data, mas a gente já começou a estudar, porque a gente queria trabalhar junto. Isso porque toda terça a gente prepara logo tudo, mas quanto mais melhor, né? É um prazer ter a companhia de amigos tão queridos. O pessoal aí mandando as mensagens com tanto carinho, isso emociona muito a gente, de ver tantas pessoas unidas nesse propósito, né? É realmente muito emocionante. Bom, muito obrigada a todos que seguiram. Isso aí. E para aqueles que não entendiam por que eu pegava o carro e me deslocava para tão longe todas as terças-feiras, às vezes chegando de São Paulo, cansado e tudo, e eu não queria perder de jeito nenhum, está aqui um bom exemplo do porquê que eu me deslocava, tá? Que os estudos de vocês lá continuem frutificando, proliferando. A gente percebe que os NEPs estão pipocando em outros lugares. As jovens aí... Nossa, gente, vamos falar... Como que chama aquele rapazinho de Araraquara
que ele tenha 16 anos e coordena o grupo. Vitor. Cara, eu fiquei tão impressionado. Ele chegou no primeiro dia, lá como um visitante, fez a oração inicial, teve umas 5 ou 6 participações absolutamente assim, inteligentes, super bem posicionadas ali no grupo. Depois tirou um jovem, aí foi tirar as lives, tirar as selfies e tudo, né? Ele me impressionou bastante, impactou bastante, viu, no meu coração, aquele garoto. Vitor, então? Isso. Esse é um dos espíritos de luz aí que estão... Continua trabalhando. Ah, com certeza. Imagina quando ele já tiver com a experiência, já tiver com seus 70 anos de trabalho aqui na Terra, não é? Muito bom, gente. Agradeço mais uma vez a todos, que Jesus nos abençoe e que continuemos todos unidos em nome dele. Podem se despedir aí do pessoal, meninas, e aí a gente encerra. Tenham todos uma boa tarde. Oh, perdão, Fer. Tenham todos uma boa tarde, fiquem na paz do Mestre, que possamos nos reunir sempre no nosso coração em torno do Evangelho. Muito obrigada. Gratidão pelo convite, Edson, gratidão a todos que estiveram conosco, gratidão maior sempre a Deus, que permite que nós tenhamos essas oportunidades em nossa vida. Fica convite aí, quem quiser um dia vir a São Carlos, às terças-feiras nós estamos lá na nossa casa, no Obreiros do Bem, com os nossos estudos, entrem em contato conosco, serão bem-vindos. E boa sorte com os seus trabalhos também, Edson, que sejam iluminados pelo Pai hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigado e até logo mais.